Paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. Deixar um salmo aqui para nossa meditação e para nossa reflexão e para o nosso crescimento e também para o nosso ensino, porque se tem uma coisa que a igreja que está na terra precisa sempre de estar fazendo, é estar sempre aprendendo. Porque uma pessoa com aprendizado é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que ela consegue alcançar e encontrar também estratégia e também poder saber se sobressair diante de todas as dificuldades e situações da vida que a igreja passa sobre a face da terra. Irmãos, a palavra ela é tão maravilhosa, ela é tão gloriosa que, irmãos, o ser humano que tem a palavra, a igreja que tem a palavra, o homem que ele tem a palavra, ele não tropeça, nem tampouco ele cai. Ele não tropeça e ele não cai. Irmãos, porque muitas pessoas que caem ou tropeçam muitas vezes na terra, ou até mesmo dentro da congregação, se tropeçou, se resbalou, é porque não tinha a palavra, irmãos. Porque quando a palavra está dentro do nosso coração e dentro da nossa alma, Deuteronômios 12, 17, irmãos, o ser humano não tropeça porque dentro dele e adiante dele tem uma luz que ela serve para iluminar ele, irmãos, porque a palavra, ela é luz. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para nós. Então, se a palavra do Senhor é lâmpada para nós, então ela serve para iluminar. Veja que aquela mulher que perdeu, ela tinha 10 dracmas, Lucas 15:10, ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Primeira coisa que ela fez na casa, ela acendeu a candeia. E depois ela começou a varrer. A casa até ela se encontrar a dracma que estava perdida. Ou seja, irmãos, ou até mesmo não tem como haver salvação de alma na terra, ou até mesmo dentro de um lar, irmãos, se não tiver a luz ali dentro. Porque, irmãos, quando há luz dentro de uma casa, dentro de um lar, a salvação chega ali, irmãos. Primeira coisa que aquela mulher ela fez, ela acendeu as candeias, então ela estava apagada. Ela acendeu as candeias e ela pegou a vassoura e ela começou a varrer. Porque, irmãos, o homem, o ser humano, Provérbios 21, 27, se não me falha a memória, a alma do ser humano é a lâmpada do Senhor. Irmãos, e essa lâmpada que somos nós, ela não pode se apagar. Só que para essa lâmpada ela não se apagar, irmãos, precisa do azeite. Porque nenhuma lamparina ela pode se acender ou permanecer o fogo nela se não tiver azeite. Se não tiver azeite, não tem como aquela lamparina ela permanecer acesa. Agora, ou seja, o que simboliza hoje o azeite para nós é o Espírito Santo, irmãos, porque desde o Velho Testamento, irmãos, Deus ele exigiu do seu povo para que a lamparina ela não se apagasse. 1 Samuel 2, 3 e 4, antes que a lâmpada ela se apagasse, Deus chamou Samuel, porque a lâmpada ali era Eli, o sacerdote, ele estava se apagando. O sacerdote ele estava perdendo a visão espiritual, mas antes que a lâmpada ela se apagasse, Deus chamou quem? Deus chamou Samuel. Irmãos, porque em Levíticos 25, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Deus ele fala dessa lâmpada. Os sacerdotes ele tinham uma ordenança para eles acender as lâmpadas continuamente, com azeite de oliveira mais puro que eles encontrassem, eles tinham que colocar dentro de uma lamparina para eles poderem estar acendendo continuamente para que pudesse haver lâmpada. Agora vejamos, Davi também ele foi comparado como uma lâmpada. 2 Samuel capítulo 22, versículo 8, 9 e 10, se me fala a memória, o salmista Davi, o servo Davi deram um conselho para Davi: Davi, não vai à guerra, porque como que você vai à guerra se você é a lâmpada de Israel? Então Israel tinha o rei Davi como se ele fosse uma lâmpada. Agora veja, essa lâmpada somos nós. E quando a luz em nós, irmãos, não há tropeço. Provérbios 37, 31 diz assim, a lei do seu Deus está em seu coração. A lei é a palavra, irmãos.
Então, se a palavra, a lei do Senhor está dentro do meu coração, está dentro do teu coração, veja o que acontece. A lei do Senhor seu Deus está em seu coração. Seus passos não resvalarão, ou seja, não vão resvalar. Os passos desse homem, os passos dessa mulher não vai resvalar. É por que tem gente que cai e levanta, irmãos? Porque falta luz. Por que muita gente se perde até mesmo dentro das congregações? Porque falta, irmãos. Porque falta luz, a palavra entrar dentro daquele ser humano. Irmãos, porque esse mundo aqui ele é tomado pelo maligno. Esse mundo aqui, irmãos, ele é tomado pela escuridão. Ele é tomado pela escuridão. Agora, o que pode nos ajudar nesse mundo tomado pela escuridão, irmãos, é a luz, é a palavra do Senhor, para não nos deixar resbalar, para poder nós ter visão do que nós estamos enxergando, contemplar os buracos que tem pela frente, as armadilhas que estão pela frente, contemplar tudo, irmãos. Então a palavra, ela serve para isso. A palavra do Senhor, ela serve para isso, irmãos. Porque uma pessoa que resbalou ou tropeçou, irmãos, nunca houve luz nela, a palavra nunca entrou. Porque quando a palavra, ela entra dentro dessa pessoa, essa pessoa, ela não resbala, porque uma luz dentro dela. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Jesus dizendo, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então veja, quem segue Jesus, irmãos, quem serve a Deus não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Agora veja, irmãos, o ser humano com essa luz, que é a palavra do Senhor, ele não resbala, irmão, ele não resbala e ele também não cai. Então se você caiu, se você tropeçou, porque faltou luz, então precisa buscar a palavra do Senhor e ter ela dentro do coração e ela também na alma do ser humano. Porque a palavra dentro do coração do ser humano, lá dentro da alma do ser humano, esse ser humano ele consegue construir, edificar a sua casa sobre a rocha. Agora vejamos, nenhuma casa ela pode ser edificada, ela pode ser construída se o terreno não for preparado primeiro. Veja, todo ser humano que ele vai construir uma casa, ele não constrói uma casa sem antes ele preparar o terreno. Ele precisa preparar o terreno, ele precisa planear, ele precisa limpar o terreno para que ele possa construir uma casa em cima. Agora vejamos, quando a palavra de Deus, a palavra do Senhor está dentro do coração do ser humano, irmão, esse ser humano ele consegue edificar, construir a sua casa sobre a rocha. E essa rocha, irmão, é Cristo. Aí vem o vento, vem a tempestade, irmãos, vem as correntezas do rio e não consegue derrubar aquela casa. Mateus 7,24 é comparado, Jesus ele faz a comparação de duas casas. O homem que ouve e pratica, aquele homem que ele ouve e ele não pratica, é o homem insensato e o homem prudente. Agora veja, as adversidades, ela vai bater nas duas casas. O diabo ele vai vir sobre as duas casas. Porque veja, Isaías 59, 19, então temerão o nome do Senhor desde o poente até o ocidente, até o oriente, vindo o inimigo como correntezas de água. Como correntes de água, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira. Então, ou seja, o inimigo ele vai vir, irmãos. O diabo ele vai vir e ele vai tentar bater sobre a tua casa. Independente se ela foi edificada na rocha ou se ela foi edificada na areia. Mas se ela for edificada na rocha, irmãos, ela vai permanecer. Agora, se ela foi edificada na areia, irmão, não vai permanecer. Construa uma casa na areia. Joga água em cima da areia para você ver se a areia ela não derrete. Então, irmãos, nós temos que estar sendo edificados em Cristo. Agora, quando tem a luz do Senhor sobre nós, irmãos, não tem como o ser humano ele resbalar, não tem como o ser humano ele tropeçar, porque a luz dentro desse ser humano. Salmo 119, 105, Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, se a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, não há tropeço. 1 Pedro 2, 6 e 7 e 8, as escrituras dizem: eis que põe uma pedra em Sião, que os próprios edificadores eles mesmos edificaram, mas eles mesmos rejeitaram. Mas para vocês que creram, e vocês que creram e receberam ela é eleita e preciosa, e vocês não vão ser confundidos. Mas para os rebeldes, aqueles que não cremos, ela é pedra de tropeço. Então veja, a palavra do Senhor, ela pode ser pedra, ela pode ser uma pedra de tropeço para muitos, ela pode ser rocha de escândalo para muitos, mas para aqueles que têm a palavra do Senhor, irmãos, ela não traz tudo isso aí não.
é um ser humano que ele não é confundido, porque hoje, irmãos, nós vivemos num tempo de confusão, um tempo de apostasia. O espírito da apostasia, ele tem tomado conta dos altares, ele tem tomado conta das congregações, os quatro cantos da terra, irmãos, mas ainda existe um povo na terra que não se dobrou. Existe um povo na terra que não se dobrou ainda. Então, irmãos, nós precisamos buscar Deus, precisamos atentar para a palavra do Senhor com mais diligência. Hebreus 2:1, para que não desviamos dela, para que aquilo que nós ouvimos, nós não venhamos a se voltar. E agora tem uma, irmão, se a pessoa também ela volta para trás, se a pessoa volta para trás, uma que a pessoa nunca teve edificado em Cristo, a pessoa nunca conseguiu construir a sua casa em Cristo na rocha, nunca conseguiu construir, e essa pessoa guardou dias, ela guardou meses, ela guardou tempos e ela guardou anos, e depois ela voltou para trás. Assim tem muita gente assim, irmãos. Os Gálatas foram assim, Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. Vocês um dia conheceram a Deus, vocês um dia conheceram a Deus, mas vocês um dia conheceram a Deus. E como que agora pode vocês querer voltar aos rudimentos fracos e pobres desse mundo, os quais antigamente vocês serviram? Não pode mais. Mas vocês guardaram dias, vocês guardaram meses, vocês guardaram anos, e vocês guardaram tempo para vocês voltar para trás. Eu receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Então, irmãos, nós precisamos da palavra do Senhor para que o ser humano ele não venha tropeçar. Porque todo ser humano que tropeçamos se tropeçou porque faltou a palavra, e precisa buscar, irmãos, porque a igreja, nós somos chamados para nós ser luz. Mateus 5:13, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A luz, ela serve para iluminar, irmãos, e quando ela ilumina, ela dá luz para todos aqueles que estão na casa. Então, se você é a luz, a tua casa não serve a Deus, irmãos, então essa luz que está em você, ela tem que contagiar os outros. Ela tem que contagiar os outros. Veja o que está escrito aqui em Mateus 5:13. Veja que está escrito aqui em Mateus 5:13, está escrito assim, ó. Vós sóis, está falando para a igreja. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, de onde ilumina todos que estão na casa. Então, irmão, se a palavra está dentro de você, você tem essa luz. Aqueles que estão dentro da tua casa, aqueles que estão em volta de você, eles têm que ser contagiados também por essa luz. Eles têm que ser contagiados por essa luz. A salvação tem que chegar até neles. Então, se eles não for contagiados, ou não for contagiados porque ainda não houve luz no irmão, não houve luz na irmã, porque falta a palavra entrar dentro do ser humano. Entra dentro do ser humano, porque a palavra é luz. No Salmo 119, 105, Senhor, a tua palavra é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. Senhor, a tua palavra me serve para iluminar, para me dar clareza, para me iluminar diante do mundo que é tão difícil, tão tenebroso, para que eu possa poder se sobressair, irmãos. Veja, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vossas boas obras vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Agora vejam, essa luz que tem na igreja, o diabo ele quer apagar. E como que o diabo ele apaga essa luz que ela tem na igreja? Trazendo a incredulidade. 2 Coríntios 4:4, Deus de século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho, a qual é a imagem e semelhança do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, irmão. Então o diabo, para ele poder sufocar essa luz, para ele poder apagar essa luz, irmão, quando o diabo ele traz a incredulidade dentro de um coração, irmãos, aquela luz que tinha dentro daquele ser humano, irmãos, ela é apagada através da incredulidade que o diabo coloca. Aí vem o que? Aí vem a dúvida, irmãos. Aí vem a dúvida. A maior ferramenta do diabo é a dúvida. Você viu João Batista? Jesus não falou que não houve outro profeta como João Batista, nunca se levantaria outro como ele? João Batista não veio para preparar o caminho? João Batista não batizou Jesus? João Batista não batizou Jesus? Ele não reconheceu Jesus? João capítulo 1, versículo 27, eis o Cordeiro de Deus. Ele reconheceu que tira o pecado do mundo, mas quando ele estava preso, irmãos, ele mandou servos até Jesus. Ele viu os seus discípulos até Jesus perguntando: Senhor, é o Senhor o Messias? Ou nós aguardamos ainda de vir ainda o Messias? Então, irmãos, toma cuidado com a dúvida, porque o diabo ele quer apagar a luz da igreja.
E quando ele quer apagar a luz da igreja, para ele apagar é só através da incredulidade. Vindo a incredulidade, irmãos, vindo a incredulidade, vem a dúvida no coração do ser humano, que é a maior ferramenta do diabo. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.